esse tema daqui da Bíblia. Porque Paulo fala isso. E eu gostaria de interagir com vocês nessa mensagem. Hoje é um culto de jovens. Há jovens aqui de 15 anos, de 20 anos, de 30, de 35, de 50, talvez de 60, 70. Todos são jovens. Porque todos são filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus. E Ele nos trata como filhos do seu amor. Então todos vocês são filhos, são jovens, perto da idade e da sabedoria que Deus tem. Então, quando em determinados momentos da mensagem, eu vou propositalmente mudar um pouquinho esse tema. E eu vou dizer o seguinte: Cristo por todos. E vocês responderão: e todos por Cristo. Vamos treinar um pouquinho? Cristo por todos. Cristo por todos. Cristo por todos. Diz aqui a palavra do Senhor: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Cristo por todos. Cristo por todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estamos todos reunidos, Senhor, como Teu povo neste lugar, como Teus filhos, como Teus servos, como ovelhas do Teu rebanho. Há irmãos aqui, Senhor, ó Deus, que estão no Seu caminho há algum tempo, outros estão há pouco tempo, mas todos têm uma só necessidade. Todos necessitam de mais do Senhor. Todos precisam de mais da Tua presença. Todos necessitam que o Senhor abra as Suas mãos e supra as suas necessidades, sejam espirituais, sejam materiais, sejam na área da saúde. Senhor, eu peço que a Sua palavra venha de encontro à necessidade de cada um aqui nesta noite. Senhor, pregar a Sua palavra é uma grande responsabilidade, porque nós sabemos que o microfone é uma arma. Com ela podemos edificar vidas e com ela podemos destruir vidas. Muitos usam essa arma para destruição, mas nós estamos aqui reunidos debaixo do Teu nome, Jesus, para usarmos o microfone, que é uma arma, para poder edificar vidas neste lugar. Nós só poderemos fazer isso se o Teu Espírito Santo nos tomar e nos usar, porque a Tua palavra é espiritual. E somente o Senhor pode revelar a Sua vontade. Então eu peço que o Senhor venha usar a minha vida, como o Senhor usa a vida da Bispa Nilda, que abriu este culto de uma forma tão maravilhosa. Eu peço que o Senhor use a minha vida para ministrar a mensagem do Evangelho aos corações dos irmãos. E seja o Teu Espírito Santo a encontrar corações aqui como solo fértil, onde a semente lançada produza a 100, a 50 e a 20 por um. Senhor, abençoa. E venha, Senhor, Deus, a falar conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou dividir essa mensagem em duas partes. Eu vou dividir essa mensagem em duas partes, porque na primeira parte da mensagem eu quero trazer para vocês a lembrança do que Cristo já fez por nós. Muitas vezes nós nos enfraquecemos na fé, porque temos esquecido o que já recebemos do Senhor. Quando você começa a enfraquecer na fé, é porque você começou a esquecer o que o Senhor já fez por você. E na primeira parte desta mensagem eu quero trazer exatamente isso. A recordação dos irmãos do que Cristo já fez por vocês. O que Cristo já fez por mim. O que Cristo já fez pela nossa igreja. Por todos aqueles que creem em seu nome. A primeira parte da mensagem é: estamos mortos pelo pecado. É a primeira parte do que Paulo cita em 2 Coríntios 5. E a segunda parte é: estamos vivos em Cristo. A palavra do Senhor, ela nos ensina algo que eu tenho que trazer à memória dos irmãos. Todos nós nascemos mortos em pecado. A palavra diz que tanto o jovem como o idoso, todos aqueles que não conhecem a Cristo, estão mortos em pecados e transgressões. Cada um de vocês que está aqui, se você olhar para o seu irmão da direita e da esquerda, antes de Cristo ele estava morto. Antes de Cristo, todos nós estávamos
mortos aos olhos de Deus, mortos espiritualmente. Não éramos agradáveis a Deus, não queríamos Jesus, não queríamos o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. A palavra do Senhor, em Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao 18, ela nos ensina como nós éramos antes do pecado. A palavra diz o seguinte: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. Os seus pés são ligeiros para derramarem sangue. Não conhecem o caminho da paz, e não há temor de Deus diante de seus olhos. Assim éramos nós antes de Cristo, aos olhos de Deus. Antes de conhecermos o Senhor, estávamos mortos em pecado. Não tínhamos nada em nós que agradasse ao Senhor. Não possuíamos nada que tivesse valor. O pecado, as narinas de Deus, é o oposto do que a bispa disse aqui acerca de nós que somos cristãos. Nós, cristãos, temos o cheiro de Cristo. E a bispa disse que devemos exalar este cheiro para aqueles que estão no mundo. Mas quando estávamos no pecado, o nosso odor era como o esgoto das ruas. Nós fedíamos as narinas de Deus. Não éramos suportáveis ao Senhor. Estávamos condenados ao inferno. Todos nós morremos no pecado de Adão. Quando Adão pecou, ele entregou o controle do mundo ao diabo. E todos nós nascemos assim, irreconciliáveis com Deus, mortos em transgressão. Aí alguns podem me dizer assim: mas Fernando, antes de eu conhecer Jesus, eu era uma pessoa boa, eu ajudava o meu semelhante, eu não tinha Jesus, mas eu ajudava o meu próximo. Acerca disso, a palavra não deixa dúvida. Um dos maiores profetas da Bíblia foi Isaías, e ele no capítulo 64, versículo 6, ele diz o seguinte: todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Ninguém é justificado diante de Deus pelas suas obras de justiça. Ninguém será justificado pelo bem que faz no mundo sem ter a Cristo Jesus. Ninguém. Por isso, se antes de conhecermos a Cristo, se nós não tivéssemos nos convertido ao Senhor, se nós tivéssemos morrido em nossos pecados, ainda que tivéssemos doado todo o nosso dinheiro para os pobres, ainda que tivéssemos estendido a mão ao necessitado, e ainda que tivéssemos ajudado o nosso semelhante, ainda assim estaríamos condenados ao inferno. Porque todas as nossas justiças são trapo de imundícia, não servem para nada no tocante à nossa salvação. Que jovens! Este culto é um culto em que eu devo trazer à mente de vocês 3 coisas que nos afastam de Deus, que nos afastavam de Deus antes e que nos afastam de Deus agora. Eu resolvi pegar 3 coisas que englobam os 3 elementos centrais da palavra, e eu pesquisei uma forma de trazer elas de forma mais fácil para memorização. Então eu trouxe as 3 com a mesma letra. Pecado começa com que letra? As 3 começam com P. Prata, ou seja, dinheiro. Prazer do mundo. E poder mundano. Essas 3 coisas corrompem o cristão e o que não é cristão. Essas 3 coisas afastam o homem de Deus. Vamos começar pela primeira: a prata, o dinheiro, a cobiça, a vontade de acumular dinheiro e bens. Jesus Cristo, ele deixa muito claro quando ele diz, em Mateus capítulo 6, versículo 24: não podem servir a 2 senhores. Ou há de amar a um e odiar o outro, ou você se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O dinheiro corrompe o homem. O dinheiro afasta o homem de Deus. O dinheiro é o grande responsável por uma mudança na ordem das coisas.
na humanidade. Porque quando Deus criou Adão, Deus disse para Adão dominar sobre tudo. Sobre os animais, sobre as aves, sobre as plantas, sobre tudo mais do que existia no mundo. Mas Deus nunca disse para o homem dominar sobre o seu semelhante. Deus nunca disse isso. Deus nunca disse para o homem dominar o seu próximo. Isso Ele nunca disse. Não está em Gênesis isso. Era para dominar as coisas criadas e o homem governar na terra, ao lado de Deus, estar com Jesus. Mas quando o pecado entra, e com isso a cobiça, o homem começou a querer acumular coisas, acumular bens. Tenta acumular terras que ele não colocou na terra, foi Deus que criou. Tenta acumular dinheiro. Vê o outro necessitado, não estende a mão. Jesus ele ensina o oposto. Jesus ele fala o seguinte: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, pois com a medida com que vocês medirem, também vos medirão. Lucas 6,38. Mas nós não, nós queremos receber. Nós queremos receber. É por querermos só receber e não dar que falhamos em evangelizar. É por querer só receber e não doar que falhamos em falar de Jesus. Quanto tempo das nossas orações nós ocupamos pedindo algo a Deus? Para nós, não para o reino. Para nós. Quanto tempo nós gastamos conosco em nossas orações? E quanto tempo gastamos intercedendo pela igreja? Intercedendo pela bispa? Intercedendo pelos obreiros? Intercedendo pela nação? Intercedendo por aquele que está morto em pecados? Porque você hoje está vivo, mas lá fora as pessoas estão mortas. Se elas morrerem como estão, a prata, a vontade de ter, nos afasta de Deus. Poder, segundo Pedro, ter poder no mundo, quando Deus tem tanto poder para dar para os seus filhos. Mas nós queremos poder no mundo. O poder foi a tentação que Jesus enfrentou, a terceira tentação. Satanás lhe mostrou todos os reinos do mundo, todo o esplendor, tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. Ele estava dando poder humano, mundano para Jesus. Mas Jesus, tendo todo o poder, não aceitou isso. Mas existem pessoas que aceitam. Existem pessoas que aceitam esse tipo de sugestão do inimigo, e até dentro da igreja. Meu irmão, quer conhecer o seu próximo? Dá um pouquinho de poder para ele. Você vai ver quem ele é. Quando ela não tem nada, ela é humilde. Quando ela não tem nada, ela conversa com você. Mas basta ela galgar alguns degraus nessa vida, o nariz fica no alto, passa por você, não te cumprimenta. A paz do Senhor vira sor. Paz do Senhor, meu irmão, sor. Só fala as últimas 4 letras. Dá poder para uma pessoa. Faça as pessoas de Deus. Porque Jesus Cristo disse para os discípulos: aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser servido, que sirva. Porque Ele próprio não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por nós. O terceiro que corrompe o homem. Eu falei o primeiro que era a prata, o dinheiro. O segundo, o poder. O terceiro, o prazer. E esse eu dou uma ênfase especial. O diabo tem uma especial atração sobre os jovens. Prazer. Inclua prazer tudo aquilo que está contrário à palavra de Deus, mas que agrada a sua carne. Ir para a balada, beber, fornicar, fazer coisas que desagradam a Deus, mas agradam a sua carne. Meus irmãos, João, o discípulo amado de Jesus, em 1 João 2, de 15 a 17, ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Satanás tenta te corromper com coisas
de Adão a querer se dobrar a Satanás, nessas coisas que ele oferece. Você corre o risco de jogar a sua salvação no lixo por fornicar com a sua namorada. Você corre o risco de jogar a sua salvação no lixo por ficar andando em dois caminhos, tanto na igreja. Aqui dentro é o santo, lá fora é o diabo. Aqui dentro você louva a Deus, lá fora você dança o funk e outras músicas do mundo. Jesus disse que o reino dividido não pode subsistir. O reino de Deus não pode estar dividido no teu coração, porque se ele estiver dividido no teu coração, ele não está lá no seu coração. Porque Deus não aceita divisão, ele quer ter exclusividade na sua vida. E você foi exclusivo para Jesus, porque foi Cristo por todos. Cristo por todos. Você foi exclusivo para ele, ele quer essa exclusividade sua. Meu irmão, Deus não deu a pior coisa do reino dele por nós. Se Deus tivesse mandado um anjo em forma humana para morrer por nós, o anjo menorzinho, talvez ele tivesse dado a nós, porque nós não valíamos nada. Mas não, Deus deu o melhor dele por você. O melhor, o que havia de mais excelente em seu reino, o que havia de incomparável em seus domínios, o que havia de mais precioso para o Pai, foi dado por nós, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Pensa você, pai, mãe, que está aqui nessa noite, uma filha que vai ter, que está grávida. Nosso amor de pai e mãe é pai. Nós não amamos como Deus ama. Quantas vezes, no nosso amor de pai e mãe, falamos coisa para o filho que não deveríamos ter falado? Quantas vezes você, pai ou mãe, num momento de nervoso, de raiva, amaldiçoou seu filho, chamando ele de burro, ignorante? Quantas vezes você fez isso? Mas o amor do Pai, Deus, pelo Filho Jesus, não é assim, é um amor perfeito. E mesmo assim, entregou assim. E ele não entregou Jesus por alguém que valia a pena, porque a passagem que eu citei diz que todos estavam extraviados, desviados, caídos, não valíamos nada. Jesus veio para morrer por nós, estando nós nessa condição. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz o seguinte: Deus prova o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, ou seja, Cristo não morreu por quem valia a pena, morreu por pecador, candidato ao inferno. Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 5 dá um panorama disso, quando diz que Jesus nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Eu e você estávamos mortos. Que odor que um morto exala? É um odor gostoso de se sentir? É um odor que você exala hoje por ser de Jesus? Certamente não. Você já viu um morto de 2 semanas? O fedor que é? Nós pedíamos a narina de Deus, e mesmo assim Ele deu o Filho por nós. E hoje você chega como uma flor no jardim de Deus, plantado por Cristo e regado pelo Espírito Santo. O que eu falei aqui é o que o Senhor já fez por nós. Se você se recordar dessas palavras e dos 3 P's que te afastam de Deus, a sua fé não vai se esmorecer. Porque o mais difícil, Deus já fez. Ele te ressuscitou. Porque você estava morto e Ele te deu vida. Nós somos ressuscitados em Espírito, graças ao Espírito de Jesus Cristo. Mas agora eu quero te dizer 3 coisas. Porque a palavra diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem, que somos nós, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então eu e você agora somos de Cristo. Eu e você agora somos do Senhor. Se você confessou, se você se arrependeu dos seus pecados,
Você é de Cristo hoje. Então hoje você tem que viver para Cristo. E como é que se vive para Cristo? Como que se vive para Cristo? O cristão deve evitar os 3 P's que eu falei: prata, poder e prazer. Mas para viver com Cristo, tem que ter 3 F's: fé, firmeza, que significa perseverança, e fidelidade, que é a obediência. Vamos começar pela primeira: fidelidade. Ser obediente ao Senhor. Todo aquele que é nascido de Cristo deve se parecer com Jesus Cristo. Nós nos parecemos com Cristo em quê? Quando agimos como Cristo agia. Realmente, eu não quero simplesmente ser chamado de cristão. Eu quero ser um salvo. E quais são as marcas de um salvo? Devemos obedecer ao Senhor, sermos obedientes a Deus. Meus irmãos, com relação à obediência, Jesus Cristo, Ele fala 2 coisas. A primeira delas é para nós, é para a igreja atual. Jesus estava enxergando além. E a segunda delas é também para todos na igreja, citando 2 tipos de crente dentro da igreja. E por incrível que pareça, essa passagem está na sequência. Começa em Mateus 7, a segunda parte vai do versículo 24 até o 27. Mateus 7, 21 a 23. Falando sobre obediência, olha o que Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas então muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Que é maior, milagre é outra, maravilha é outra, é muito acima. E eles dirão isso para Jesus naquele dia. Jesus lhes dirá: então lhes direi abertamente, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu irmão, não adianta você ter os dons, estar aqui na igreja e ser usado por Deus pelo dom, porque quem te usa é Deus. É o poder de Deus fluindo por nós. Não é nada de nós para Ele, mas é dele para nós. Para pregar, para profetizar, para dizer, para fazer curas e milagres. Se a sua vida lá no mundo continua a mesma coisa, Jesus não te conhece. Vale mais a obediência e a fidelidade. Sempre que eu dou aula de batismo, bispo, na maioria das vezes, os irmãos vêm falar para mim que dentro da igreja sofreram problemas, né? Irmão que comprou com o irmão. O irmão compra e não paga, mas dentro da igreja está língua estranha. O irmão entra na igreja e profetiza até para a coluna da igreja. Mas lá no mundo não pode passar pela rua de cima porque deve todos os mercados. Não pode passar pela rua de baixo porque deve todos os mercados também. E não é por falta de dinheiro, é por falta de vergonha na cara. Me perdoa a expressão. Você acha que o dom vale mais do que a obediência? Teve um na Bíblia reitado como rei, que foi Saul. Porque Saul disse para Samuel que ele havia poupado os animais que eram para serem destruídos pela vontade de Deus, porque ele queria oferecer sacrifício a Deus. E Samuel lhe disse: por acaso tem Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia! Obedeça. Você pode não ter nenhum dos 9 dons. Se você for obediente ao Senhor, você vai para o céu. Ou você era antes, você vai para o inferno com os 9 dons. Porque a obediência está acima dos dons. Já houveram casos aqui na igreja, eu não vou citar nome, não tem que citar também, de obreiros que subiam aqui no altar, faltava fofoco aqui no altar. Falava em língua estranha do início ao fim. Chegava em casa, dava murro na cara da esposa. Socava a esposa. Deixava a mulher com o rosto roxo. Onde está a obediência? Perceba a contradição. Paulo, ele diz que se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, tem negado a fé. Ele vinha aqui falar de Jesus, em casa ele socava a esposa.
Hoje em dia nós temos visto nas igrejas, meus irmãos, muitas heresias sendo pregadas em altar, até mesmo falando que Jesus não é filho de Deus. Mas as pessoas continuam indo lá, porque afinal vem curas. O homem é usado para curar. É dom de Deus fluindo através do homem. É de Deus pelo homem. Não é o homem para Deus. É pela misericórdia de Deus pela vida que necessita. Não é por causa do vaso que está sendo usado. E continua. E ele falou abertamente, está até na internet, que Jesus Cristo é criação de Deus e não criado. Isso acaba com o fundamento do Evangelho. Porque se Jesus é criação de Deus e não o próprio Filho, eu não quero segui-lo. Porque eu quero é Deus. Mas por que se vê tanto isso no mundo? E vai ficar pior. Porque Jesus disse em Mateus 24 que as coisas piorariam, que o amor esfriaria. O próprio Jesus questiona: quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Ele próprio pergunta isso, a situação vai piorar. Porque falta fidelidade. Não é só você subir um instante no altar e confessar a Jesus, é deixar Jesus entrar em você, morar em você, suar em você, sangrar em você, estar por completo em você. Alguns falam: eu tenho Jesus no meu coração, eu quero Jesus em cada polo da minha pele. Eu quero ser no coração. E na continuação de Mateus 7, de 24 a 27, Jesus ele diz o seguinte: dois tipos de crentes também da igreja, os dois estão aqui dentro. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele, porém, que ouve estas, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. São dois tipos de cristão. Vou até usar o termo cristão seguindo o que a Bíblia diz, o que a bispa disse, porque eu quero ser salvo, eu quero ser só cristão. Porque para mim quem diz que é cristão não cumpre, não é cristão também, está mentindo. Dois tipos, e eu quero crer em nome de Jesus, que estão todos aqui. E o que ouve a palavra do Senhor e não a cumpre, não a executa, entra por um ouvido e sai pelo outro. A bispa Nilda, com muito mais experiência, gabarito, infinitamente mais que eu, e outros servos de Deus, somos os semeadores de Mateus 13. O semeador sai a semear, a gente joga semente. O que ouve a palavra e a cumpre é a semente que cai em boa terra. Esse vai produzir 100, 50 e 20 frutos por um. Mas existem corações cheios de espinhos, sentimentos que a pessoa não libera o perdão nunca, nem se depender da salvação dela, ela não libera o perdão. O espinho sufoca a palavra. Corações onde as aves do céu vêm e comem a semente, são aqueles que estão aqui. Quando pisa o pé para fora, o amigo chama para ir beber no bar, ele vai. O amigo chama para usar droga, ele vai. São as aves que vêm e roubam a semente do coração. E tem pessoas com o coração duro como pedra, que a semente bate, mas não tem raiz, não cresce. Todos eles estão aqui. Eu quero que aqui só tem pessoas com o coração fértil, onde a semente é lançada e dá 100 por um, 50 e 20 por um, dará frutos para o reino de Deus. E são os tipos de... Se você for lesado por um irmão dentro da igreja, não precisa de contar isso. Maior é Deus do que a bispa. Ora a Deus e pede para Deus converter o coração dele, porque ele não está convertido ainda. Se você sofreu injúria na mão de um crente, ora por ele para que ele se converta. Faz como Jesus disse em Lucas 6, a partir do versículo 24, que aquele que te bater numa face, você deve oferecer a outra face. Aquele que te maldiz, você deve bendizer. Aquele que te ofende, você deve abençoar. Você deve agir o oposto do que a pessoa faz com você.
Porque afinal, quem é o cristão? Você ou eu? O segundo F que uma pessoa tem que ter além da fidelidade e da obediência é a fé. Se você não crê em Jesus, tudo que eu estou falando aqui vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. A semente não vai nem entrar no seu coração. Porque nós vivemos por fé e não por vista. Antes nós vivemos por vista e não por fé. Eu vim de uma religião em que eu tinha que ver os meus deuses para acreditar neles. Eu tinha que tocar nos meus deuses para acreditar neles. Hoje eu vivo pela fé. Alguém aqui estava no dia da crucificação de Jesus? O sangue escorreu pelo madeiro e formou grandes gotas de sangue ao pé da cruz? Alguém aqui estava no momento da crucificação? Não. Como que você então acredita em Jesus? Precisa de fé. Você nunca ouviu, só ouviu falar dele. Você nunca viu a sua face, mas sabe que o rosto dele está voltado para você. Você nunca tocou em suas chagas, mas doeu por sua causa para te salvar. Você não ouviu o estado do chicote em suas costas, mas você sabe que pelas suas pisaduras você é sarado. É pela fé. Por isso, quando a situação estiver difícil e você não vê saída, vai pela fé. Creia na tua vitória. Creia. Ainda que o mundo inteiro diga não vai dar. Creia. Davi enfrentou um gigante de 2,90 metros, chamava Golias. 6 côvados e um palmo. Se você converte isso nas medidas atuais, dá 2,78 metros, quase 2,90 metros. Se Davi fosse pelo exército dos filisteus, ele voltava para casa porque o exército dos filisteus apoiava o Golias, que era filisteu. Se ele fosse pelo exército de Israel, ele também voltava para casa, porque o exército de Israel, milhares de homens. Se fosse pelo rei Saul, ele teria voltado para casa também. Porque o rei Saul olhou para ele e menosprezou e falou: mas você é um jovem, você vai enfrentar esse gigante. Olha você. Quando colocaram a roupa de soldado de Davi não era acostumado, ele pesava muito, tiveram que tirar, porque ele não conseguia nem se mover dentro da roupa. Mas Davi não olhou nem para Saul, nem para o exército dos filisteus, nem para o exército de Israel, e nem mesmo para o tamanho. Todas as falas de Davi no texto, em 1 Samuel capítulo 17, você vai ver que em nenhum momento ele chama o gigante de gigante. Em nenhum momento. Ele só usa palavras pela fé. Chama ele de incircunciso, ou seja, aquele que não tem nada com Deus. Chama ele de adversário, chama ele de inimigo, ou seja, aquele que afronta, que vai contra o Deus vivente. Ele nunca o chamou de gigante. E Davi foi contra todo mundo, e por horas afrontando um exército de milhares. E o exército não tinha coragem de dar um passo contra aquele gigante. E Davi, 16 anos de idade, jovens, 16 anos! 16 anos, enfrentou um gigante de 2,90 metros, sem armadura de guerra, sem espada. Ele tinha um cajado numa mão e uma funda, que é uma tiradeira de pedras na outra. E com isso é por fé, é somente pela fé. O terceiro F que você deve manter, primeiro é fidelidade, obediência. Segundo é a fé. E o terceiro é a firmeza. Você tem que perseverar, meu. Perseverar. Fernando, eu já estou há 2 anos passando por essa luta. Persevera. As maiores bênçãos da Bíblia levaram anos para acontecerem. 40 anos andou no deserto para tomar posse da terra prometida. Abraão, 25 anos esperou para ter o filho prometido. O povo de Israel, 430 anos como escravo no Egito, para depois sair e tomar posse da terra prometida. As maiores bênçãos, aquelas bênçãos que vão fazer o seu rosto brilhar, que vão glorificar a Deus na tua vida, leva certo tempo para acontecer. Jesus, quando ele estava dizendo das tribulações que aconteceriam no mundo e que nós estamos vendo, ele diz o seguinte: aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é base para você ser salvo.
Porque se por causa das lutas você se afastar de Cristo, você vai perecer. Somente na perseverança nós conservamos a nossa alma com Jesus. Devemos perseverar. Fernando, você fala isso porque você não passa pelo que eu passo. E você... Lutas todos nós temos. Alguns mais que outros. Mas você pode ter certeza que o soldado mais bem gabaritado é aquele que tem mais marcas de guerra. O soldado que tem mais marcas é aquele que é mais gabaritado para a peleja. Você está numa guerra, você vai querer pedir ajuda para o soldadinho raso que acabou de chegar ou por aquele cara cheio de cicatriz e voltou vivo? Para quem você vai querer pedir ajuda? É por isso que você passa por luta, para você ser capacitado, gabaritado, para você poder ajudar outros, para Deus usar a tua vida, para você ser um servo de Deus nessa terra. A escola de Deus se dá na vida prática, não é na teoria, é na prática. Como é que você vai falar para um irmão que está passando por uma luta financeira, tem bom ânimo, se você nunca passou por uma? Você está passando por uma enfermidade, se você não sabe o que é uma enfermidade? Como? Paulo foi um dos homens mais gabaritados da Bíblia, mas quando ele fala do sofrimento que ele teve por causa de Jesus Cristo, ele fala: 3 vezes eu fui açoitado, uma vez eu fui apedrejado, 5 vezes eu fui açoitado, uma vez eu fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia no abismo. Olha isso. Porque todo tipo de coisa ruim ele já tinha passado. E ele sabia que Deus era com ele. Se você sabe que Deus é com você, você vai passar. E se você ainda não sabe que Deus é com você, você vai passar para Deus provar para você que Ele é Deus. O Senhor deseja que nós estejamos firmes em Jesus. Firmes. Se você está firme em Jesus, pode acontecer com você, dá o vento, a cana faz isso. Mas ela não cai. Ela é inverno. Ela balança. Mas quando para o vento, ó, vai em pé. Está firme. A raiz dela segura ela na terra. Nós devemos ser assim. Muitas vezes passamos lutas até dentro da igreja. Acontecem coisas até dentro da igreja. Ele vai te afrontar. Mas você, com visão espiritual, você olha, intercede pelo irmão, acaba com a contenda. Se alguém fofocar de um irmão para você, faz como a bispa ensina. A fofoca tem que ir até você. Não pode passar de você para frente. Você tem que reter. Você tem que ser um filtro, meu irmão, não uma esponja. A esponja absorve tudo que é lançado sobre ela. Qualquer tipo de água, absorve. Aí você aperta a esponja, o que ele faz com a água? Ele retém o que não presta e deixa o que é bom passar. Assim tem que ser nós. A fofoca começou entre um irmão contra outro. Você tem que ser aquele que para a fofoca. Para a intriga. Para a contenda. Tem que parar em você, não pode ir de você para frente. Agora, se nós agirmos como o mundo, a fofoca começa aqui, aí você distribui para mais 10. Aqueles 10 distribuem para mais 10. É uma dízima, né, um número elevado, não sei que potência. Ele quer comprar o Brasil inteiro também. Por esses, a gente tem que orar. Mas você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. E para concluir, meus irmãos, eu estou vendo vocês meio cabisbaixo, né? É uma palavra para refletir mesmo, para pensar, é para você meditar. Para você meditar com a sua família, para você meditar na sua casa, para você colocar sua cabeça no colchão sem refletir. Tenho que evitar o poder e o prazer. Eu tenho que ter fidelidade a Jesus, fé com Jesus e firmeza em Jesus. E aí você começa a analisar o seu dia. Vão acontecer coisas que vão querer te puxar para cá. Vão acontecer coisas que vão querer te puxar para o prazer. Você combate elas pelos 3 Fs. Obediência, a firmeza, né? A fidelidade, a fé e a firmeza que é a perseverança. Eu gostaria de pedir para vocês colocarem de pé em nome de Jesus.
Estão comigo aí. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele morreu por cada um de vocês que estão aqui. Por cada um. Talvez hajam pessoas aqui que dizer que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pode ter certeza, Ele morreu por você também. Mesmo que você não tenha entregue a sua vida para Ele ainda, Ele morreu por você. Porque Ele conhecia o futuro. Quando Jesus estava sendo crucificado, Ele intercedeu por aqueles que lhe faziam mal. Ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu creio que Ele está agora diante do Pai, as mãos furadas, estendidas para o trono branco. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. E mesmo por você que ainda não entregou a vida a Cristo, eu creio que Jesus está com a mão estendida intercedendo por você. A vontade de Jesus Cristo, quando Ele morreu naquela cruz, foi que você estivesse nesta igreja hoje. Foi que você entregasse a sua vida para Ele cuidar. Glória a Deus. Ele quer cuidar de você. E pode ter certeza, Ele é um pai muito melhor do que qualquer pai que você poderia sonhar em ter. Ele quer cuidar de você. Ele quer te recolher como o pastor recolhe a ovelha que foi machucada pelo lobo, e no lugar do ferimento aplica sal e enrola a faixa. Ele quer cuidar de você assim. Ele quer aplicar o sal dele na sua ferida. Ele quer te curar. Ele quer te salvar. Ele quer que a sua vida seja mais. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer que você viva para Ele, que Ele e o Pai vivam dentro de você. Ele oferece nessa noite uma oportunidade. Ele diz: se abrirem a porta, eu entro e ceio com você. Ele quer comer na tua mesa. Ele quer cear com você. Ele quer estar na tua vida, Ele quer estar com você em todos os momentos. Ele quer ser aquele que enxuga suas lágrimas no momento de dor. Ele quer ser o seu companheiro quando a pessoa mais querida para você te deixa triste. Ele quer ser aquele que você pode sentar no colo e chorar e conversar com Ele. Ele vai estar sempre disposto a te ouvir. Jesus, Ele está fazendo um convite para você aqui nessa noite. Se você deseja ter uma vida com Ele, que Ele habite em você e você esteja nele, eu te convido, enquanto nós louvamos aqui, a tomar essa decisão. Não é porque eu estou falando, como eu disse, nada tem valor sem a fé. Jesus Cristo não quer habitar só no teu coração, Ele quer habitar na tua vida por completo. Ele quer ser o ar que você respira, tudo em você. E você pode ter certeza, eu falo por experiência. Eu não era cristão desde o meu nascimento. E eu já vivi no mundo muitos anos. Saía de balada, bebia uma garrafa de vodka inteira sozinho, por noite. Eu era beberrão, eu era uma pessoa traiçoeira, mas a balada não completava a minha vida. Quando o efeito da bebida passava, o vazio ainda estava lá. Então, para Jesus, a minha vida fez sentido. E é esse sentido que Jesus quer dar para a sua vida. Então, enquanto nós louvamos, venha aqui à frente, entregue a sua vida para o Senhor. Tome essa atitude de fé. E Jesus Cristo vai mudar a sua história. Em nome de Jesus.